Será que existem inimigos invisíveis que fazem com que você não alcance as suas metas e os seus objetivos? Será que existem bloqueios silenciosos que impedem você de alcançar a alta performance? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa sequência de aulas. E nessa aula específica eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito. Me arrisco a dizer aqui, na verdade, para ser bem preciso, nos últimos 14 anos, quase 15 anos, eu me debrucei sobre esse assunto, porque isso era um problema para mim. Sim, esses inimigos, esses bloqueios invisíveis, silenciosos, eles atrapalhavam o meu progresso. Eles atrapalhavam o meu dia a dia, fazendo com que eu procrastinasse. Logo, eu não tinha progresso, isso me desmotivava. Eu ficava sempre pensando em novas ideias, novos projetos. Por quê? Porque eu não colocava em ação todo o plano que tinha sido pensado, estruturado, porque esses inimigos invisíveis e silenciosos vão fazer com que você não alcance os seus resultados. E isso não é algo que acontece com uma ou outra pessoa. Eu tenho certeza que se você começou a assistir esse vídeo, você vai se deparar com algum exemplo que tem aqui. Quantas vezes a gente já ouviu, não, eu vou começar a minha dieta, uma alimentação mais saudável na segunda-feira, e com 3, 4 dias a pessoa já não consegue seguir mais aquela dieta. Eu me matriculei na academia porque agora eu vou cuidar do meu corpo, da minha saúde, entrei no projeto fitness, se matricula o ano todo na academia, mas antes de terminar a segunda semana, a pessoa já não vai mais e nunca mais aparece na academia. Quantas vezes a gente já ouviu essa história? Quantas vezes a gente já viu as pessoas fazerem aquela lista de sonhos? Lista de sonhos. Lista de sonhos. Quando está acabando o mês ali, dia 30, 31 de dezembro, fez lá a lista de sonhos. Não, porque ano que vem eu vou comprar meu carro novo, eu vou fazer a minha viagem dos sonhos, eu vou aumentar meu faturamento, eu vou... E começou a colocar ali a lista de sonhos. E quando vai chegando dia 15 de janeiro, dia 20 de janeiro, as pessoas nem lembram mais todos os itens que colocaram naquela lista. Por que isso acontece? Vamos falar sobre isso? Então, eu preciso que você já comece pegando papel e caneta, porque hoje nós vamos falar sobre esses inimigos, 5 inimigos invisíveis da alta performance. Meu nome é Cristiano Brandão, eu sou diretor executivo e CEO aqui do Instituto Além do Conhecimento, um instituto com foco em desenvolvimento profissional e empresarial, desenvolvendo pessoas e negócios para levar os seus resultados além. Esse é nosso objetivo. E como eu falei para vocês, há 14 anos atrás, quase 15 anos atrás, eu percebi que eu estava procrastinando aquilo que eu mais desejava, aquilo que eu mais queria, aquilo que todos os dias estava na minha oração, estava no meu plano de metas, mas mesmo assim eu procrastinava. Eu não conseguia realizar, eu me sabotava. Por que isso acontece? E eu comecei a me perguntar, eu falei, por que aquelas pessoas conseguem realizar tantas tarefas num dia e eu não consigo? Por que aquelas pessoas conseguem trabalhar, fazer novos projetos, ter 2, 3 fontes de renda, cuidar da vida pessoal, ir na academia e eu não consigo? E eu comecei a estudar mesmo, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Comecei a estudar para eu entender o que eu estava fazendo de errado e o que eu poderia fazer certo. E quando eu trago aqui os 5 inimigos, eu me arrisco a falar aqui para vocês, eu fiz uma lista de todos os inimigos ou bloqueadores, sabotadores, que fazem com que as pessoas não alcancem os resultados desejados. Mas esses 5, para mim, são os mais fortes. São os 5 inimigos que mais te atrapalham no dia a dia sem que você perceba. E foi por isso que eu selecionei só eles. E aí, para a gente começar, vamos lá. Eu não tenho como começar falando sobre os 5 inimigos sem falar da procrastinação. Produção, faz o seguinte. Me põe na tela aí. Mesmo, eu sei que vai ficar um pouquinho na frente, mas me põe na tela. Aê, produção, muito obrigado. Obrigado, meu povo. O que acontece? O que a gente precisa entender? O que é a procrastinação? Vamos começar
entendendo o que é a procrastinação. A procrastinação, que é essa palavra grande que trava a língua, procrastinação, que nada mais é do que deixar para depois aquilo que você precisa realizar. E por que você faz isso? Existem vários motivos do porquê que você procrastina, mas existem dois que para mim são os mais fortes. Você procrastina por medo, sim. Tudo que estiver relacionado ao medo vai fazer com que você procrastine. Você tem medo do julgamento, você vai procrastinar. Você tem medo de errar, você vai procrastinar. Você tem medo de não suprir a necessidade daquelas pessoas, da tarefa que você vai realizar. Você procrastina. Você tem medo do sucesso. Cris, como assim medo do sucesso? Você não tem noção e clareza do que pode acontecer quando você concluir aquela tarefa com êxito. Logo, você procrastina. Mas entenda, tudo isso é o seu subconsciente. Você não faz isso de forma consciente. Vamos lá? Você sabe que você precisa moderar o seu consumo de açúcar? Sim. Mas por que você não consegue moderar? Porque você procrastina essa ação. Você sabe que você precisa moderar o seu consumo de gordura? Sim. Mas por que você não consegue moderar o consumo de gordura? Você sabe que você precisa ler mais? Sim. Ou seja, são todas ações que você toma de forma consciente. Eu preciso aumentar a minha leitura para que eu aprenda mais. Eu preciso diminuir gordura e açúcar para que eu cuide mais da minha saúde. Eu preciso fazer atividade física porque isso vai me dar mais qualidade de vida, bem-estar, saúde mental, uma sequência de coisas. Mas por que você continua sem realizar essas ações? É o seu subconsciente te sabotando. O nosso subconsciente, ele quer e vai a todo tempo buscar o caminho mais fácil, mais rápido. E o caminho mais fácil e mais rápido é te deixando na sua zona de conforto. E a sua zona de conforto não vai querer que você faça esforço para desenvolver algo novo, para superar um bloqueio, para superar um desafio. Logo, você se acomoda naquela sequência de ações que você já faz, naquela sequência de alimentações que você já faz. Então, todo o tempo, ele vai falar para você, sabe aquela vozinha que você escuta no final do dia, que você se planejou para ir na academia, mas no final do dia vem aquele pensamento assim, poxa, você merece, você trabalhou o dia todo, o dia hoje foi tão pesado, vai para casa, descansa, hoje tem jogo até na televisão, relaxa um pouco, respira fundo, amanhã você começa, e esse amanhã nunca chega. É assim que você procrastina. Você procrastina por medo. Tudo que estiver relacionado a medo, dentro daquele objetivo que você traçou, qualquer coisa que venha junto a medo, vai fazer com que você procrastine. E a segunda coisa que mais tem força para fazer com que você procrastine é a falta de clareza. A falta de clareza vai fazer com que você procrastine. Como assim, Cris? Se você acabou de dizer que eu sei que eu preciso aumentar minha leitura, se você falou que eu sei que eu preciso ir na academia, como eu tenho clareza? Por que eu mesmo tendo clareza, eu procrastino? E se eu falei para você que é por medo ou por falta de clareza, e você nesse momento teve um rápido pensamento negando isso, deixa eu falar para você, você já está se auto-sabotando. Porque eu posso afirmar para você que o medo ou falta de clareza vai se encaixar em qualquer discussão que a gente vá analisar o porquê que você deixou de realizar aquela tarefa. Qualquer coisa. Nada vai impedir de você realizar aquela tarefa. Você só tem duas opções, ou você faz ou você não faz. E você sempre vai optar pelo não fazer se você deixar o subconsciente controlar isso. Essa decisão. A falta de clareza é quando você não sabe o porquê que aquela atividade física precisa ser realizada. Quando o médico vira para o paciente e fala, olha, nos níveis dos seus exames aqui, se você não fizer uma atividade física, você vai ter um infarto. Se você não tiver uma atividade física, você vai morrer. Aí sabe o que acontece? A pessoa começa a fazer. Por quê? Porque ela tem clareza.
Agora, quando ela não tem esse nível de clareza e está só ali, poxa, eu preciso diminuir, eu acho que eu preciso. Ela não tem esse nível de clareza, ela procrastina. Sabe por que ela procrastina fazer prospecção de clientes? Eu posso juntar as duas coisas aqui. Primeiro, ela tem medo de não agradar as pessoas que ela vai estar entrando em contato. Ela tem medo de ser julgada por estar ligando para as pessoas e fazendo prospecção. E ela não tem clareza do benefício do que aquilo que ela vende faz e traz para o cliente dela. Porque se você sabe do benefício daquilo que você vende, daquilo que você entrega, vai fazer para o seu cliente, como que você tem medo, vergonha de realizar essa tarefa? Não tem como. Então, o que você precisa é identificar os seus medos e ter clareza do porquê você precisa realizar aquela tarefa. E, às vezes, a confusão do que é realmente clareza vai fazer com que você procrastine. Como assim, Cris? Agora ficou um pouco confuso. Deixa eu só compartilhar de novo aqui a tela com vocês, porque, olha, esses 4 pontos que eu selecionei aqui para a gente falar. Primeiro, procrastinação, que é você deixar para depois o que precisa realizar, certo? Principalmente porque você tem medo ou falta de clareza, e aí eu já venho aqui, ó, medo ou falta de clareza, certo? Impacto na sua autoestima, isso vai causar, porque você cada vez vai se sentindo mais impotente, não merecedor, enfim. E você precisa identificar esses sabotadores. Aqui são esses 4 pontos que vão fazer com que você entenda o que é a procrastinação. Certo? Isso aqui faz com que você entenda o que é a procrastinação. Mas vamos lá. Você tem clareza que você quer comprar um carro. Que carro você quer comprar? Primeira coisa, né? Lá na sua lista de sonhos, você colocou, eu quero comprar um carro. Essa clareza ela precisa ser muito específica. Você não está sendo específico. Né? Você está falando, eu quero comprar um carro. Que carro? Qual é a marca? Qual é a cor? Qual é o ano? Quais são as características que esse carro precisa ter? Teto solar? Banco de couro branco? Qual o ano que esse carro tem? Ele é 0? Até que ano você quer comprar ele, se não for 0? Quanto você tem para investir? Quanto você está disposto a investir no carro? Você vai quitar ele? Você vai financiar ele? Tudo isso é nível de clareza. Tudo isso é nível de clareza. Se você não tem isso, você não vai saber o que precisa ser feito. Imagina que eu te chamei agora para jogar Banco Imobiliário. Te chamei para jogar War, aquele jogo, War, de conquistas, né? Conquistas de território. E você não sabe jogar nenhum dos 2 jogos. Nem o Banco Imobiliário, nem o War. Eu te chamei para jogar pôquer. E você não sabe jogar pôquer. Qual é a chance de você ganhar esse jogo? 0. Por quê? Porque você não sabe o que precisa ser feito. Se você não sabe como jogar pôquer, como você vai descartar no jogo? Se você não sabe qual a lógica do banco imobiliário, como você vai dar os passos para comprar, para vender, para pensar no que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo? Se você não sabe qual a estratégia que você precisa montar no War, como que você vai ganhar esse jogo? É assim na nossa vida também. Então, se você não sabe qual o próximo passo que você precisa para você alcançar aquele objetivo específico, como que você vai vencer? Me fala. Então, quando você pensa, eu quero comprar um carro, vou trazer aqui um exemplo, tá? Eu quero comprar uma X4 2024, nem 1 a 0, 2024, uma X4 2024, com teto solar, com banco branco, ela tem que ter até no máximo 30 mil quilômetros, todas as revisões feitas na concessionária, e eu estou disposto a pagar R$290 mil. Ok. O que eu preciso? Agora, eu tenho clareza do meu objetivo, mas o que eu preciso para alcançar esse objetivo? Eu tenho esse dinheiro, eu tenho 200 mil, eu preciso do restante. O que eu preciso fazer para ter esse restante? Eu preciso aumentar o meu faturamento. O que eu preciso fazer para aumentar o meu faturamento? Eu preciso aumentar minhas vendas. O que eu preciso fazer para aumentar as minhas vendas? Eu preciso aumentar a minha prospecção.
Se eu aumentar a minha prospecção de clientes, eu aumento as minhas vendas. Se eu aumentar as minhas vendas, eu aumento o meu faturamento. Se eu aumentar o meu faturamento, com 3 meses, eu consigo ter esse dinheiro para poder eu comprar o carro à vista. Isso é clareza. Quantas vendas eu preciso aumentar semanalmente para que eu bata essa meta e aumente o meu faturamento? Para que isso gere um valor, para que com 3 meses eu consiga comprar esse carro? Isso é clareza. Se você fica só pensando no objetivo final, se você fica só pensando no carro que você quer comprar, você não vai alcançar o seu objetivo. Ah, Cris, vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos? Vamos. Beleza, quanto é a passagem? Vou chutar aqui, tá? Não sei quanto é que está a passagem hoje. Está R$1.000. Beleza. Quanto é a hospedagem? Mais R$1.000. Quanto é para alugar o carro? Mais R$1.000. Beleza, R$3.000. Beleza, eu tenho aqui. Como eu vou ficar 5 dias, 5 dias de carro, 5 dias de hospedagem, vamos colocar 10 mil, mais 1.000 de ida, 1.000 de volta, R$12.000. Beleza, eu tenho aqui, toma, vamos? Não. Por quê? Porque eu não tirei o visto, eu não tenho um passaporte. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Como está meu visto? Como está meu passaporte? Está ok? O que eu tenho que fazer se não tiver ok? Como eu vou me planejar para viajar no final do ano? E se eu não conseguir tirar o visto até o final do ano? E eu já comprei a passagem? Então, qual o próximo passo que você precisa fazer? Isso é falta de clareza, eu não sei o que precisa fazer. Eu quero ir para os Estados Unidos, é um desejo. Por isso que sua lista de desejos não é realizada. Porque você não sabe qual o próximo passo para realizar aquele objetivo. As pessoas falam que querem eliminar 2 quilos. Por que que você quer eliminar 2 quilos? Sabe por quê? Por isso aqui, ó. Para impactar a sua autoestima. É isso aqui que você está buscando. Impactar a sua autoestima. É por isso que você quer eliminar 2 quilos. Porque você vai se sentir melhor naquela roupa, a sua autoestima vai mudar, a sua segurança vai mudar, com isso você vai falar melhor com o seu cliente, você vai vender mais, você vai se sentir mais empoderado, mais empoderada. A falta de clareza não vai deixar você eliminar aqueles 2 quilos, porque você não sabe que é por isso. E aí você fica arranjando milhões de desculpas. Não, atividade física não é para mim. Não, meu osso é muito pesado, meu metabolismo é lento. Ai, a academia é coisa de doido, fica lá puxando ferro. Não, isso é desculpinha que você está dando, porque você não consegue alcançar o seu objetivo. Ah, o país está em crise, por isso está tão difícil vender. Não, é porque você não faz prospecção. Ah, Cris, eu faço prospecção, então você não tem um processo de vendas estruturado. Qual o primeiro passo para você aumentar o número de vendas? Primeiro, entender quem é o seu cliente. Depois, saber qual é a dor que ele tem. Depois, o que o seu produto ou o seu serviço vai fazer de bom para esse cliente, vai sanar a dor desse cliente. Entendi isso? Entendi. Com quantas pessoas eu preciso falar para alcançar uma venda? Eu preciso falar com 50 pessoas. Se eu falar com 50 pessoas, eu consigo realizar uma venda. Opa, fui aqui, ó, prospecção, 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 prospecção. Prospecção não é mala direta, tá? Não adianta você mandar a mesma mensagem para 50 pessoas. Não faz isso. Então vamos lá, prospecção, prospecção, opa, tudo bom, e aí, tudo bem, e aí, olha, e começa a conversar, e começa a interagir, e começa a entender qual é a necessidade dele. Falou com 50 pessoas, saiu a primeira venda. Só que dentro do seu plano de meta, você precisa fazer 2 vendas. Com quantas pessoas você precisa falar? Com 100 pessoas. Só que você ficou ali, ó, prospecção, 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 e você falou com 90 pessoas. Quantas vendas você fez? 1 venda. E você não vai conseguir bater a meta, se você não se planejar para falar com 100 pessoas. É sobre isso. Se eu não tenho clareza de o que é que eu preciso fazer para aumentar o meu faturamento, eu não vou ter como alcançar essa meta, porque eu não sei o que fazer. Como eu consigo, então, fazer mais prospecção, Cris? Você precisa ser visto. É pelas redes sociais, você vai fazer um impulsionamento, um patrocínio, para que você consiga alcançar 3.000 pessoas, para que de 3.000 pessoas você consiga falar com 100, e para que de 100 você venda para 2, esse é o caminho. O que é que você precisa fazer para alcançar 3.000 pessoas? Uma postagem
e um investimento de R$ 100 aí no tráfego pago. É isso que você precisa fazer. Você tem essa clareza? Você sabe qual o próximo passo que você precisa fazer para tirar a tua ideia do papel? Melhor. Para tirar a tua ideia da cabeça, para botar a tua ideia no papel e depois conseguir realizar isso. Gente, vamos mudar um pouquinho, para. Você passou quantos anos com aquele mesmo desejo, querendo aquela mesma meta, sabe? Aquela bolsa que você queria, o relógio que você sonhou, o carro que você deseja há anos. Por que você não consegue alcançar e por que as outras pessoas conseguem alcançar? Essas eram as minhas perguntas. E eu falava, não tem porquê. Se eu estou fazendo tudo certo, não tem porquê, mas deixa eu te falar, você não está fazendo tudo certo. Ou você tem medo, ou você não tem clareza. Isso faz com que você procrastine. Você não sabe o que precisa ser realizado naquele dia. Você não sabe o que precisa ser realizado naquela hora. Então, a procrastinação vai ser o seu maior sabotador e vilão. E depois disso nós temos as distrações. Sim, as distrações vão fazer com que você procrastine. Você sabia, isso não é Cristiano que está falando, tá? Isso é um estudo, vocês podem pesquisar. A cada momento que você tem uma distração naquela tarefa que você está fazendo, você leva em média 23 minutos para voltar a se concentrar? Calma, eu vou repetir isso para você. Não quer dizer que você não consiga voltar a se concentrar. Não quer dizer que você não volte a fazer aquela tarefa. Mas quando você está fazendo uma tarefa, por exemplo, eu estou aqui ministrando essa aula para vocês. Eu estou focado, passando todo esse conteúdo para vocês. Se tem alguma distração, se cai alguma coisa, já aconteceu. Da gente estar aqui gravando aula e cair uma coisa no estúdio, alguém tropeçar, tocarem na porta, e já aconteceu. Isso vai tirar a minha concentração do que eu estava falando aqui. Para eu voltar para esse mesmo foco que eu estou agora falando para vocês, eu vou levar em média 23 minutos. Claro que isso vai ter uma diferença, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então pode ser ali 15 minutos, 18 minutos, mas também pode ser 25 minutos. A média é 23 minutos que você leva para voltar a se concentrar 100% naquilo que você estava fazendo. Agora imagina quantas vezes você está realizando uma tarefa e seu telefone toca. E não é nada, é só aquele grupo de WhatsApp mandando uma perturbação porque o seu time de futebol perdeu. Não é nada, é só aquele grupo de WhatsApp do trabalho, do pessoal já querendo marcar o sexto. Não é nada, é só mais um e-mail marketing que você está recebendo na sua caixa de e-mail. E aí eu te pergunto, por que que as suas notificações do celular estão ativas? Não tem nenhuma notificação no meu celular, nenhuma, desculpa. Existe uma notificação no meu celular, quando sai uma venda. Quando sai uma venda de mentoria, de curso, de reunião estratégica, de palestra, é a única coisa que apita no meu celular. É o checkout de pagamento. Saiu o checkout de pagamento, apita na tela. WhatsApp, não vai apitar. E-mail, não vai apitar. Postagem, comentário de postagem, não vai apitar. Eu não vou ver. Eu tenho uma hora que eu determino para entrar ali e olhar o que está acontecendo, falar com meus clientes, responder o WhatsApp, responder aquele e-mail que eu tenho. Então, as distrações, sim, vão fazer com que você não alcance a alta performance. Como você vai performar parando e perdendo o foco tantas vezes no dia? Deixa eu trazer aqui uma reflexão para vocês. Vocês já perceberam que quando você não consegue realizar uma tarefa e que você faz assim, ó, hoje eu vou ter que fazer hora extra, hoje eu vou ter que levar trabalho para casa, ou hoje eu vou ficar um pouco mais no trabalho para poder finalizar esse relatório, para finalizar essa tarefa que eu tenho para fazer. E aí vai todo mundo embora e você fica 1 hora a mais no trabalho, 2 horas a mais no trabalho. E você ali, ó, focado, você consegue finalizar aquele relatório. Você vai para casa, briga com todo mundo porque está estressado, abre o computador e em 1 hora você consegue entregar aquele relatório. Será que você precisava de 1 hora a mais ou você precisava de 1 hora focado? 1 hora sem distração?
Aqui é que está o ponto. Aqui é que está a chave. E quando a gente fala só das distrações, das notificações, deixa eu trazer aqui para vocês. Entendam que as notificações, elas sim, elas vão te distrair, certo? Porém, o seu ambiente de trabalho, ele também vai te distrair. É um ambiente de trabalho que tem muito barulho? O que é que você pode fazer? Bota um fone de ouvido. É um ambiente de trabalho que tem muito movimento? O que é que você pode fazer? Tenta se esconder desse movimento para que isso não tire a sua atenção. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês rápida. Não quero levar muito tempo com esses exemplos, mas eu quero trazer porque é um exemplo real meu. Quando eu comecei a fazer meus atendimentos de consultoria, eu não tinha um escritório, não tinha uma sede, estava começando. Então, quando um cliente me ligava, eu marcava com ele numa cafeteria do shopping. E aí eu sentava numa posição, normalmente eu chegava mais cedo, né? Então eu sentava de frente para o corredor, para poder, quando ele viesse, eu fizesse sinal para ele poder ele identificar que eu estava ali. Só que isso era um erro gigantesco. Por quê? Eu tenho um déficit de atenção. Para algo tirar minha atenção é muito fácil. Aquele número de pessoas passando atrás dele e olhando, eu mostrando para ele algum relatório, ou apresentando para ele alguma proposta, e as pessoas passavam olhando para a mesa, tiravam a minha atenção, porque eu queria ver se era algum conhecido, se era algum cliente, se era alguém que ia falar alguma coisa, enfim, aquilo tirava a minha atenção. Então, o tempo todo, eu me desconcentrava. E eu entendi que eu precisei mudar de lugar. Então, o que é que eu fazia? Eu chegava antes e eu mandava um WhatsApp para o meu cliente. Eu estou na cafeteria tal, na terceira mesa da esquerda, de costas para o corredor com um casaco preto. E eu ficava de costas para o corredor, de frente, provavelmente, ou para a cafeteria ou para uma parede, que eu não ia ter visão de nada. Então, eu entendi como eliminar aquelas distrações para que eu conseguisse performar. Isso é muito importante no seu trabalho. O que tira a sua atenção no trabalho? Cris, a minha atenção no trabalho é a falta de rotina. A falta de rotina tira a atenção e é uma distração. As pessoas erram muito. Minha rotina é muito chata. Não é sua rotina que é muito chata. A atividade que você está fazendo é chata. Por quê? Porque você não tem clareza do que precisa ser feito. Porque você não gosta daquilo que você está fazendo. É por isso que é chata. Quando você faz o que você gosta, ela não vai ser chata. Quando você sabe que aquilo que você está fazendo vai te levar para um outro nível, vai te levar para a meta que você quer, aquilo não é chato. Agora, se você vai fazendo de qualquer jeito, você não vê progresso, aquilo é chato. Eu vou voltar para os exemplos que eu dei lá no início, tá? As pessoas se matriculam na academia e aí chegam na primeira semana, no primeiro mês, nas 4 primeiras semanas, ela não vai ver resultado. Sabe por quê? Porque é um trabalho de médio e longo prazo. Se é um trabalho de médio e longo prazo, no primeiro mês, nos primeiros 30 dias, ela não vai ver resultado. A rotina dela foi toda alterada, ela está fazendo o maior esforço e ela não está vendo o resultado. O que acontece? Ela vai procrastinar. O que eu preciso fazer? O que você quer dizer, Cris? Eu preciso entender que a minha rotina tem que estar ligada diretamente com o meu progresso. Eu não posso alterar a minha rotina para fazer uma nova atividade que eu não vou ver progresso. Isso vai fazer com que eu não procrastine. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Um outro exemplo para vocês, sobre isso que eu estou falando. As pessoas viram e comentam, Cris, eu quero começar o hábito da leitura. Eu sei que eu preciso. Hoje a leitura, desculpa gente, para quem ainda não entendeu a potência que você tem pegando e lendo um livro, o que você pode passar 2, 3, 4 anos numa faculdade, eu não estou dizendo que não é para fazer faculdade ou que faculdade não é importante, é importantíssimo, eu tive a oportunidade de cursar 2. Mas você pega num livro com 240 páginas e você consegue compreender aquilo. Você pega o meu livro, A Busca Infinita por Alta Performance, isso aqui é uma mentoria, desculpa, e eu fiz com base na minha mentoria de performance. E você não precisa passar por todos os cursos que eu passei. Então, quem consegue entender
que um livro tem alto poder de fazer com que você evolua, sabe que precisa adotar esse novo hábito, essa nova rotina. Só que o maior erro das pessoas é, eu peguei o livro, esse livro me chamou a atenção, eu comprei o livro do Cris, peguei ele, botei na cabeceira da minha cama. Eu acordo todos os dias às 5h15 da manhã, eu, Cristiano. Eu acordo, faço a minha oração, boto café para os meninos, faço minha meditação, nessa ordem, tá? Eu faço minha oração, levo uns 10 minutos fazendo minha oração, aí eu levanto, boto o café na cafeteira, enquanto o café está caindo, eu volto para meu momento de meditação. É o momento que eu paro para pensar em tudo que eu quero realizar naquele dia, isso é minha rotina, tá? Então, a minha rotina já está programada. Depois que eu acabo a minha meditação, é exatamente quando a zoadinha da máquina de café para, eu levanto, chamo os meninos para eles começarem a se arrumar, é o tempo que eu boto o café da manhã deles, quando eu acabo de botar o café da manhã, eles já tomaram banho, já se arrumaram, estão chegando na mesa para tomar café. Enquanto eles estão tomando café, eu estou finalizando ali alguma coisa, o almoço de Gui, que às vezes ele leva, porque ele fica o dia todo na escola, e aí finalizei aquilo ali, é o tempo que a menina está chegando, porque é bem cedo, eles já se arrumaram, já escovaram o dente e a gente está saindo. Cris, por que você está contando tudo isso? Essa é a minha rotina. Aí imagina que eu paro e faço assim, ó, não, eu vou botar para eu começar a fazer uma leitura de manhã cedo, porque de noite eu fico com sono. De noite, se eu botei o livro ali na minha cabeceira, mas de noite eu sento e eu estou com sono. Aí sabe o que é que acontece? Eu pego e mexo na minha rotina para colocar a leitura do livro. Não é o melhor horário. Eu vou mexer na minha rotina. Eu vou parar com coisas que eu já faço. Mas, Cris, você não falou no início que você precisa sair da sua zona de conforto? Você não concorda que essa é a sua zona de conforto? Não, essa é a minha zona de performance. Eu não fazia oração de manhã cedo e comecei a fazer. Eu não fazia meditação de manhã cedo e comecei a fazer. Eu não acordava tão cedo para fazer o café para os meninos e levar eles na escola, que isso é um princípio para mim, é um valor para mim, um princípio não, é um valor para mim. Levar eles na escola todos os dias, só não nos dias que eu tenho reunião, 6h30 da manhã, e aí eu não consigo levar eles, eu tenho uma reunião de network, toda quinta-feira, 6h30 da manhã, só não na quinta-feira. Então, tudo isso eu já acrescentei. E aqui é minha zona de performance, é onde eu performo, é onde eu melhoro, é onde eu me preparo para o dia. Eu não posso mexer na minha rotina. Se eu mexo na minha rotina e eu não consigo me concentrar para fazer aquela leitura, eu vou procrastinar. Eu não vou concluir aquela tarefa, eu vou abandonar aquela tarefa. E eu vou fazer isso com atividade física, eu vou fazer isso com alimentação, eu vou fazer isso com investimentos, eu vou fazer isso com vendas, porque a minha rotina não está organizada. Você chega no trabalho e você acha que 8 horas da manhã é a melhor hora de você ligar para fazer prospecção. Lembre que o teu cliente também está chegando no trabalho 8 horas da manhã. E ele tem um monte de coisa para fazer e tem um vendedor ligando para ele. E tem um vendedor querendo falar para ele do produto que ele quer vender. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai te atender. Ele não vai te responder. E para ele, você vai ser um vendedor chato. Primeira coisa, qual o melhor horário para você entrar em contato com o seu cliente? Entenda qual é a tua rotina. A falta de rotina vai fazer com que você faça isso. Então, eu preciso entender que horas que eu ligo para o meu cliente? Final da manhã? Início da tarde? Quando você fizer o primeiro contato com esse cliente, você precisa saber disso. Cris, qual o melhor horário para eu ligar para você? Cris, para mim é melhor terça-feira às 11 horas. Top, anotei na minha agenda. Ligar para Cristiano, meu xará, terça-feira, 11 horas da manhã. E eu vou montando a minha rotina. Eu vou entendendo o que eu tenho que fazer. Que horas eu vou fazer a leitura? Quem sabe meio-dia. Quem sabe 8 horas da manhã, quando eu chegar no trabalho, antes de começar a fazer as outras tarefas. Ah, por que não de noite? Porque você vai estar mais cansado. Para iniciar um novo hábito, vai ser mais difícil. Você pode tentar? Pode, é tentativa e erro. Lembrando que você tem que ter clareza que se você não conseguir, você vai ter que fazer um reajuste e não desistir. Esse é o ponto mais importante. Então, o segundo ponto é você conseguir eliminar as distrações. Tem um terceiro ponto que eu coloquei aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês, que é tempo perdido, que eu falei no slide passado, né? Você chega a perder, em média, 23 minutos todas as vezes que você tem uma distração.
Então, o tempo que você perde, imagina, o tempo que você perde tendo que voltar para o foco daquilo que você estava fazendo, não vai fazer com que você performe. O que é performance? A gente já vai falar isso, tá? E aí vem o terceiro. Qual o terceiro? Gente, esse aqui, o terceiro é a falta de direção. Você tem clareza, mas você não tem direção. Eu sei qual é o objetivo, mas eu não sei por onde eu tenho que ir. Eu sei que eu preciso vender mais, mas eu não sei o que eu preciso fazer. Eu sei que eu quero eliminar 5 quilos, mas eu não sei qual é a direção que eu tenho que ir. No meu livro eu trago, para mim, direção é mais importante do que velocidade. Saber para onde você está indo é mais importante do que a velocidade que você coloca indo para um lugar errado. Não vai adiantar. Então é muito importante. Por muito tempo, a gente imaginou que ser multitarefa era importante. Não é. Não é. Por muito tempo, a gente teve dispersão mental e não sabia o motivo. E hoje, a gente tem clareza que isso aqui traz uma dispersão mental gigantesca. Gente, eu já ouvi gerentes de empresa falando, não, a gente tirou o WhatsApp Business do celular porque... E a gente colocou um só corporativo, porque os clientes entravam no celular para começar a fazer prospecção e se distraíam, olhando rede social, respondendo outros contatos. Dispersão mental. Pessoa, o tempo todo ali se perdendo a concentração. Dificuldade de priorizar as coisas. Se eu não sei qual é o caminho, se eu não sei o próximo passo, qualquer tarefa que chegue eu começo a realizar. Qualquer tarefa que chegue eu coloco na frente. Se eu não sei qual é o próximo passo, se eu não sei o que eu preciso fazer primeiro, lembra da viagem? Eu vou comprar passagem primeiro. Dá tempo de você tirar o visto? Não, então nem compra a passagem. A gente vai no final do ano para os Estados Unidos, é frio ou calor? É viagem de casal ou de família? Ou de solteiro? É viagem para 3 dias ou viagem para 10 dias? Você precisa saber qual a prioridade para você começar a se planejar. Aí você vai para a viagem para os Estados Unidos. Beleza, Cris, olhei meu passaporte, olhei o meu visto, comprei a passagem. Aí essas outras perguntas que eu fiz. Inverno, verão, outono, ou primavera, verão, outono, inverno. É roupa de frio ou roupa de calor? É pouca roupa ou muita roupa? É viagem de família ou viagem de solteiro? Tudo isso você precisa, isso aqui, é entender o que eu preciso priorizar. Não, eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar agasalho, eu preciso comprar... O que você precisa para realizar isso? Qual o próximo passo para você alcançar os seus objetivos? Qual atividade você vai priorizar? E a perda de motivação, esse aqui, perda de motivação. Tem uma coisa que eu gosto muito. Preste atenção. Progresso é igual a motivação. Progresso é igual a motivação. Se você tem progresso naquelas tarefas que você está fazendo, você se motiva. Se você não tem progresso, você se desmotiva. Se você começa a fazer prospecção de clientes e você começa a ver que você está falando melhor, que você está explicando melhor e que você está conseguindo fazer mais vendas, ser mais assertivo na sua prospecção, isso te motiva a fazer mais. Se você não vê esse progresso, você se desmotiva. Se você começa a fazer uma reeducação alimentar e você vê que você começa a ter resultado, você se motiva. Mas se você faz a reeducação de forma errada, que não é uma reeducação, se você tira alguns alimentos, porque você achou que você foi lá e tirou o pão, eu vou tirar pão e vou tirar açúcar. Aí fez isso de forma errada, nunca fez isso na vida, tirou do nada, você foi lá e tirou o pão e tirou o açúcar. Aí passou segunda-feira,
Beleza. Terça-feira, já está mais ansiosa. Quarta-feira, está querendo matar o primeiro que veio na sua frente. E aí, na quinta-feira, você está na fila do McDonald's porque você não aguentou. Você tem que fazer isso de forma gradual, para que o seu corpo entenda, para que sua mente entenda, para que você vá melhorando e adequando a sua alimentação. Eu não sou nutricionista e não estou passando dieta aqui, não. Procure um nutricionista, procure um nutrólogo, procure um médico. Mas é assim que você começa a entender a evolução. Se eu não faço isso, se eu não tenho evolução, eu vou me desmotivar. Se eu entendo que eu posso diminuir a minha quantidade de açúcar, eu vou vendo que eu não preciso tanto do açúcar. Se eu vou vendo que eu posso começar a fazer mais investimentos, pequenos investimentos, e aquilo vai me trazer retorno, eu começo a fazer mais investimentos, porque aquilo está me trazendo retorno. Então, progresso é igual a motivação. Se você não tem progresso, você vai se desmotivar. Então, você precisa ter clareza do que você está fazendo, se você está patinando ou se você está evoluindo. Isso é fundamental, isso vai trazer um resultado incrível para você. E o quarto inimigo, gente, esse aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Crenças limitantes e, lógico, né, a escassez. Por que eu botei a escassez aqui? Porque eu vou contar uma história rápida aqui para vocês, tá? A gente já tem 40 minutos, não vou demorar muito, a gente já está no finalzinho, são 5, a gente já está na quarta. Eu sou o neto mais velho da família de minha mãe. E minha bisa, na época, né? Minha bisa estava viva, eu era bem jovem, eu devia ter, sei lá, uns 8 anos, uns 9 anos. E como tinha os outros netos, ela não, bichinha, tadinha, ela não podia dar o dinheiro para todo mundo. Eu sei que ela dava às vezes para os outros, isso não me incomodava, mas ela não queria dar para um e não dar para o outro, sabe? Aquela coisa de bisa, de vó. E aí minha bisa, ela me chamava e ela fazia assim, Cris, vem cá. Toma aqui um dinheirinho para você comprar uma bala, para você comprar um chocolate. Só que ela me dava o dinheiro todo enroladinho, parecia um canudo. E ela me dava de um jeito, botava assim na minha mão e fechava a minha mão para ninguém ver. E eu pegava aquilo e eu ia guardar o dinheiro. Há poucos anos atrás, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu fui perceber, estudando, olha que eu falei para vocês que tem 14 anos que eu estudo sobre performance, mas eu fui perceber, há uns 4 anos atrás só, que eu dobrava o dinheiro desse jeito e guardava na minha carteira. Eu dobrava o dinheiro como um canudinho e botava na minha carteira. E isso, querendo ou não, gera escassez, porque no meu inconsciente o dinheiro tem que ser escondido. O dinheiro tem que ser muito dobradinho. O dinheiro não pode estar visto. O dinheiro não pode ser visto, não pode ser exposto. Sabe? O dinheiro é sujo. Lava a mão, menino. O dinheiro é sujo. Dinheiro não nasce em árvore. Você precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. Dinheiro é difícil. Todas essas crenças, o que são crenças? Crenças é tudo que você viu, ouviu ou sentiu de forma direta ou indireta, que aconteceu com você ou com outras pessoas. Aquele coleguinha que pediu para falar na sala de aula e todos riram dele, você viu aquilo acontecer e o seu subconsciente pensou, eu não quero que aquilo aconteça comigo, eu não vou falar em público. O seu subconsciente registrou isso quando você tinha 8 anos de idade, 12 anos de idade. E hoje você não sabe por que você não consegue falar em público. E claro que você não vai alcançar os seus resultados. Claro que você não vai tirar suas ideias e metas da cabeça. Por quê? Porque você não quer falar com os outros. Porque você tem medo de ser ridicularizado, de rirem de você. Lembra do primeiro slide? Você vai procrastinar por medo. E eu estou mostrando para você aqui que essa crença, o medo vai fazer com que você não fale. O medo vai fazer com que você não se exponha. O medo vai fazer com que você não faça prospecção. O medo vai fazer com que você não grave vídeos para a internet. Medo de falar. Assim como você viu uma situação que uma pessoa foi humilhada. Você viu uma situação que a pessoa passou a perna na outra, foi grosseira. O seu subconsciente vai gerar essa crença e você não vai realizar aquilo. Então, sim, as crenças limitantes, tudo aquilo que te bloqueia, só que elas são invisíveis. Elas são
elas são mudas, elas estão silenciadas, elas só elas só agem te bloqueando. Elas só agem te bloqueando. Elas não estão à mostra que você, opa, peraí, eu tenho uma crença aqui de escassez, opa, peraí, eu tenho uma crença aqui de merecimento, opa, eu tenho uma crença aqui de autossabotagem. Não, não, não. Elas estão ali, ó, invisíveis e silenciosas. Você precisa entender muito, por isso que o autoconhecimento é importante. Hoje falam tanto mal do autoconhecimento, eu não consigo entender isso. Falam tão mal do autoconhecimento. O autoconhecimento é você se conhecer, é você olhar para você e falar, poxa, por que eu não consigo isso? Por que eu não posso fazer isso? Eu já falei algumas vezes, em algumas palestras que eu já fiz, eu sempre fui uma criança tímida. Aí hoje as pessoas me veem dando palestras, treinamentos, aulas, gravando os vídeos nas redes sociais, e as pessoas, Cris, poxa, a sua oratória, não, pô, você fala muito bem. Gente, eu fui treinando, eu desenvolvi essa habilidade, eu desenvolvi essa competência. Eu fui entendendo o que eu precisava fazer. Quando eu comecei a dar aula, cada aula que eu dava eu ficava rouco. Por quê? Porque eu não sabia respirar. Aí eu fui entender que eu precisava aprender a respirar quando eu fico falando muito, para eu não falar. E aí eu forçava as cordas vocais e ficava sem voz. Eu entendi que eu sempre tenho que ter a minha garrafinha de água para hidratar as minhas cordas vocais. Ó. Eu fui entendendo isso. Aí as pessoas começam a fazer palestras, a dar aulas, a gravar vídeos, e aí fica com a garganta seca e não bebe água. E aí força tanto que fica rouco, e aí não grava mais. E sabe? Então, as crenças limitantes vão fazer com que você se sabote. As crenças limitantes vão fazer com que você não consiga realizar aquela meta para que você alcance o seu objetivo. E é isso que a gente está falando aqui, como você vai tirar a sua ideia da cabeça, colocar a sua ideia no papel, e como você vai tirar a sua ideia do papel e colocar em ação, sem que você se sabote. É sobre isso que a gente está falando. Entende? Então, o que você tem que fazer? Como é que eu estou me sabotando? Eu me saboto quando eu preciso ir para a academia e eu não vou para a academia porque eu chego em casa, tomo banho, aí eu sento no sofá, Cris. O que você tem que fazer? Não vai para casa. Sai do trabalho e vai direto para a academia. Eu estou me sabotando porque eu chego em casa muito cansado, Cris. E aí dá mais trabalho fazer uma salada e aí eu vou lá e como um pão. Já deixa a salada pronta. Já deixa o frango pronto. Já deixa a alimentação que você quer fazer pronta. Tira o pão naquele período que você está em adaptação. Não compra pão. Imagina que toda vez que você está nervoso e ansioso, você vai comer um chocolate. Você vai ficar nervoso e ansioso sempre. Vamos lá. Conversa de adulto. Não é porque você entendeu e aprendeu como você ser mais produtivo que você não vai ficar ansioso e nervoso. Vão acontecer problemas, imprevistos, situações. O que você precisa entender é como você vai lidar com isso. Certo? Ok, mas você ficou nervoso, você ficou ansioso. Se você sabe que tem um tablete de chocolate na despensa, você vai levantar e vai pegar. Agora, se você está nervoso, se você está ansioso, e você sabe que não tem um tablete de chocolate na despensa, o que é que você vai fazer? Você vai ter que arranjar outra coisa para você colocar para fora essa ansiedade. Isso pode ser com atividade física, cuidado só para você não levar para outro vício. Certo? Então, mas isso é muito importante você identificar. O que eu quero trazer aqui para vocês você precisa identificar com que eu estou procrastinando. Qual é a tarefa que eu sei que eu preciso fazer e eu estou me sabotando. É aqui que você precisa ter atenção. É aqui que você precisa fazer uma lista. Quais são as tarefas que eu sei que eu preciso realizar, eu sei que eu preciso fazer atividade física, mas eu estou me sabotando. Com o quê? Eu sei que eu preciso fazer mais prospecção, mas eu estou me sabotando. Com o quê? Eu sei que eu preciso melhorar a minha alimentação, mas eu estou me sabotando. Com o que você está se sabotando? Depois que você entende isso, você precisa criar os bloqueadores dos seus sabotadores. Logo que começou as redes sociais, foi mais ou menos no mesmo período que eu também começo um processo ali de mudança, de muito estudo. E eu passava mais tempo, lógico, em casa, estudando,
e fazendo ali o que eu precisava fazer, gerando conteúdo, do que na rua, né? Eu tinha saído da indústria farmacêutica, começa um processo ali de trabalho, de desenvolvimento, e eu tinha um escritório em casa e eu passava muito tempo ali. E eu percebia que as distrações do celular, das redes sociais, tiravam muito a minha atenção. E o que eu fiz nessa época? Eu pegava o celular, eu morava numa casa de 2 andares, eu levava o meu celular para o meu quarto e deixava o meu celular lá no quarto e descia novamente para o meu escritório e começava a trabalhar. Quando eu parava, por exemplo, para beber uma água, parava um pouquinho para esticar a coluna, ou no intervalo de um vídeo ou outro que eu estava gravando, dava aquela vontade de pegar o celular. Mas aqui a gente sabe que é um buraco negro, né? Se eu entrar aqui na rede social, quando você volta, você já perdeu 1 hora. Já se passaram ali 90 minutos, 1h30. Então, o que é que eu fazia? Eu deixava lá em cima. Quando eu tinha que parar para pensar puxa, eu tenho que ir lá em cima, subir para pegar o celular. Não, peraí, deixa eu acabar logo essa gravação e depois eu faço isso. E aí eu terminava a gravação e depois eu fui pegar. Hoje, o celular pode ficar do meu lado. Hoje, o celular pode ficar na minha frente. Eu ouvindo uma frequência, uma música no Spotify e trabalhando, que eu tenho os horários para entrar na minha rede social. Claro que vão ter alguns momentos que eu preciso olhar o WhatsApp para mandar a proposta, que eu preciso entrar no Instagram para fazer uma postagem, no YouTube para subir um vídeo. Lógico que existe isso. Acabei de gravar a aula, eu vou subir no YouTube. Quando eu entro no YouTube, está lá um vídeo que eu quero ver. Eu preciso só ter clareza para aquilo não tirar o meu foco. Mas quando você identifica e cria esses bloqueadores, se você tira o chocolate de casa e coloca um chocolate 70%, e você vai mudando e melhorando o seu paladar, que é muito mais saudável, e eu não estou receitando nada aqui para ninguém, mas você vai melhorando os seus sabotadores. Certo? Ficou claro? Então, as crenças limitantes vão fazer com que você não consiga alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos, colocar o que você quer realmente em ação. Isso vai ficar te maltratando, você não vai ter progresso, você vai se desmotivar, sua autoestima vai ser abalada e você não consegue realizar tudo o que quer. E agora vamos para o último. O último. E esse aqui é muito bom, gente. Esse aqui é muito bom. A síndrome do projeto brilhante. Quem não tem a síndrome do projeto brilhante? Qual é a síndrome do projeto brilhante, Cris? Toda semana você tem uma ideia nova. Quem aí não já teve várias ideias, mas não consegue concluir 90% delas? Me arrisco a dizer aqui que 99% delas, você só conclui 1%. E sabe qual é o problema da síndrome do projeto brilhante? É porque todas as vezes que você encontra uma barreira, todas as vezes que você encontra uma dificuldade naquele novo projeto, ou seja, você vai precisar fazer esforço, você vai precisar fazer sacrifícios, você vai precisar se esforçar mais, porque você encontrou uma barreira, você vai ter uma nova ideia. Quando você tem essa nova ideia, esse novo pensamento, ele te traz sensação de prazer, sensação de bem-estar, porque você está projetando o que você pode fazer daquela nova ideia. Então vamos lá, você tem um conflito, o seu racional e seu emocional. Poxa, eu estou fazendo uma tarefa e que está difícil, e que está chata, e que estou errando. E aqui eu tenho uma outra ideia, que eu estou projetando tudo que eu posso fazer, e na minha projeção são só coisas boas. Eu desisto desse projeto e começo um projeto novo. Essa é a síndrome do projeto brilhante. De 15 em 15 dias você começa um novo projeto. De 15 em 15 dias você quer falar de um assunto diferente. De 15 em 15 dias você quer se posicionar diferente. De 15 em 15 dias você tem um novo projeto que vai salvar o mundo. Não vai acontecer assim. Você precisa de tempo. O que é alta performance? Definição de alta performance para mim é você fazer mais do que a média. O que é a média do mercado que você está fazendo? Então, você tem que fazer mais do que a média, desempenhando o seu potencial máximo, com constância e a longo prazo. Por que com constância e a longo prazo, Cris? O jogo da alta performance é de constância e a longo prazo, porque quando você tem constância, todos os dias você fazendo, você melhora. E a longo prazo, porque quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Não adianta você fazer 5 vezes. Se você fizer 100, vai ser muito melhor. Muito melhor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente está aqui no estúdio
E aqui a gente tem a lousa, né? Que eu desenho, escrevo, marco aqui para vocês. E aí a lousa, ela desconfigurou. E eu fiz, poxa, eu vou entrar aqui no YouTube, vou ver um vídeo como é que configura. Entrei no YouTube, vi um vídeo como é que configurava a lousa, fui lá e configurei. Beleza, botei a lousa para funcionar. Ok. Passaram-se, sei lá, uns 7 meses, 8 meses. A lousa desconfigurou de novo. Teve uma atualização e a lousa desconfigurou. E eu sentei, e eu pensava, e eu tentava, e eu não conseguia configurar a lousa. E eu fui para o YouTube, eu não achava mais aquele vídeo, e eu não consegui configurar a lousa. O que eu estou querendo dizer para vocês? Não é porque eu configurei uma vez a lousa que eu sou um especialista, que eu sou um expert em configuração de equipamento eletrônico. Se eu fizesse isso todos os dias, eu ia saber rapidinho como fazer. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu contratei uma pessoa, na verdade nós temos um especialista, um técnico, que ele atende a gente virtualmente. Eu entrei em contato com ele e falei, Gregory, tudo bem? Cara, eu estou precisando de você aqui para configurar, aí já vou aproveitar tudo, né? Porque eu pago a hora técnica, e aí eu quero configurar, dar uma olhada no computador, fazer a configuração na câmera para ver se precisa baixar algum aplicativo novo e configurar a lousa que desconfigurou. Ele fez, tá bom, Cris, libera para mim o acesso remoto. Eu liberei o acesso remoto, ele fez tudo em 30 minutos. Da primeira vez, eu levei uma tarde para configurar a lousa. Ele fez tudo em 30 minutos. A gente até levou mais tempo, porque eu falei para ele, poxa, vamos aproveitar aqui, eu quero configurar também o podcast. E a gente foi configurar o podcast, o setup do podcast. Ou seja, era para configurar uma coisa, a gente configurou 2. Por quê? Ele faz isso todo dia. Ele não ficava, ele abria o programa, eu vendo daqui, né, porque é acesso remoto, e ele clicava, e ele botava, e não sei o quê, e parar, Cris, testa o microfone. Aí eu testava o microfone, agora vamos ver como ficou. Não sei o quê. Rapidinho. Por quê? Constância, ele faz isso todos os dias, a longo prazo, ele faz isso há anos. Cada vez ele vai melhorando, cada vez ele está melhor. Então, se eu mudo de projeto a cada 15 dias, como eu vou melhorar? Se eu mudo de projeto todos os meses, como eu vou melhorar? Se eu mudo de projeto todo semestre, como eu vou melhorar? É um projeto a longo prazo. Você precisa entender isso. E aí, vem pontos aqui que eu queria destacar. Ó. Entenda que você precisa entender que a síndrome do projeto brilhante é quando o seu ego vai de encontro ao seu cliente. Ao invés de querer levar para o seu cliente o que o seu cliente precisa, você gosta tanto daquilo que você faz ou que você vende, do seu produto ou do seu serviço, que você está falando e que é a melhor coisa do mundo, e quando na verdade o seu cliente ele só precisa saber de uma coisa: ela mata a minha sede. Olha, minha garrafa d'água, ela é de vidro, ela vem da fonte de não sei da onde. O que o cliente quer saber é, ela é com gás ou sem gás? Acabou. Então, você não precisa passar o projeto brilhante para o seu cliente. Você precisa saber o que é, o que você tem e oferecer o que o seu cliente precisa. Isso vai fazer total diferença. A mesma coisa que perfeccionismo. O perfeccionismo sempre vai te paralisar. Para com essa ideia de que, meu maior defeito é ser perfeccionista. Perfeccionismo não é um defeito. O defeito é você não entregar, é você se sabotar, é você procrastinar aquela entrega, porque você acha que precisa fazer um pouco melhor. Você acha que você pode fazer algo a mais. Presta atenção. Se você tem uma meta e você colocou prazo para essa meta, e você tem que entregar aquilo ali, você entrega, depois você melhora. É assim que acontece. É assim que tem que ser. Não, é porque eu acho que eu poderia melhorar isso aqui. Eu acho que esse vídeo podia ser melhor. Eu acho que eu podia falar mais sobre isso. Você só vai melhorar se você entregar. Se você não entregar, você nunca vai saber o que você precisa melhorar. Sabe aquele momento que você faz a redação e você sempre quer trocar um parágrafo, você sempre quer trocar a última linha, mas você nunca ia trocar a última linha se você não tivesse feito o parágrafo. Então faz, entrega, depois melhora. Faz, depois você melhora. Faz, depois você melhora. É sobre isso, certo? E aí, só dando sequência aqui, ó. Tá. Foco
Quando você tem foco e quer impressionar os outros, você não vai saber o que você precisa priorizar. Você está tão preocupado dos outros prestarem atenção no que você está fazendo, que você não entende que, na verdade, você precisava estar fazendo outra tarefa para você ter resultado. Isso é muito forte. Às vezes você, não, é porque está todo mundo fazendo a nova trend. Será que você tem que fazer a nova trend do momento? A nova trend vai te trazer o resultado que você está querendo? Os seus clientes estão esperando que você faça essa nova trend? Claro que isso é uma análise de tentativa e erro para você identificar o perfil do teu cliente e o que é que seu cliente vai achar você fazendo aquilo. Às vezes você vai fazer uma trend de uma dancinha e seu cliente vai achar ridículo. E você está achando que está arrebentando porque fez a trend nova do momento. Então, às vezes, quando você quer só impressionar os outros, sem ter clareza do que você realmente precisa priorizar, isso vai fazer com que você se sabote e vai fazer com que você não realize o que precisa ser realizado. Do mesmo jeito que aqui é repetição, né, do perfeccionismo, que é o projeto sem fim. É aquele projeto que toda a vida tem algo para você implementar, tem algo para você colocar mais, não, tem mais uma coisa para fazer, não, eu posso, sabe? É um projeto sem fim. Isso aqui vai fazer com que você nunca realize o que precisa ser realizado. Bom, para a gente finalizar, eu coloquei aqui, para você identificar os seus inimigos invisíveis, você precisa fazer uma análise do seu tempo e da sua produtividade, porque quando você tem uma análise do seu tempo e da sua produtividade, você vai identificar o que está te sabotando, porque você leva muito tempo para realizar aquilo ou não está realizando aquilo. Você precisa mapear os seus inimigos para que você crie os seus bloqueadores dos seus sabotadores. Lembra? Você precisa entender que a tua energia vai fazer com que você tenha mais performance, então quando você vê progresso, você vai se motivar. Se você não vê progresso, você vai se desmotivar e isso vai te deixar sem energia. E lógico que os seus padrões de comportamento, os seus hábitos e as suas rotinas vão favorecer, peraí que eu fiquei na frente aqui, né? Vão favorecer com que você consiga realizar as suas tarefas. É assim que você vai realizar os seus objetivos. É assim que você consegue alcançar a alta performance e realizar os seus sonhos. Então, o que você precisa fazer hoje, depois de ter assistido essa aula? Fez sentido para você todos esses sabotadores que eu falei aqui? Todos esses inimigos invisíveis para que você não consiga alcançar os seus objetivos? Para que você não consiga tirar as suas ideias da cabeça nem do papel? Se fez sentido para você, compartilha comigo. Se você entendeu o que você precisa fazer a partir de agora, compartilha comigo. E se não fez sentido para você, me fala por que não fez sentido para você e qual é a tua dúvida, que vai ser uma satisfação poder tirar essa dúvida com você. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido para você, tá? Toda terça-feira, às 20 horas, tem uma aula nova. O que é que você precisa fazer para você assistir essas aulas? Está dentro da nossa comunidade. Aqui embaixo eu vou deixar o link da nossa comunidade, Comunidade Além do Conhecimento. Você clica lá, entra na nossa comunidade, a nossa comunidade é fechada, ninguém vai ficar falando. Lá a gente vai postar as aulas que a gente divulga, as promoções e as ofertas que a gente faz. Você vai ter acesso a material que a gente não publica e não divulga. Então entra na nossa comunidade para você receber o link das aulas, os links das ofertas, dos podcasts, de tudo que a gente está fazendo, dos eventos, certo? Então clica no link, entra na nossa comunidade para que você consiga acompanhar todas essas aulas e tudo que a gente está fazendo aqui. Continua atento e atenta nas redes sociais, comenta comigo que você assistiu a aula, porque isso também é muito importante. Manda para mim o que é que você está fazendo para a gente trocar uma ideia e eu estou te esperando. Caso você queira botar num papel e entender o que você precisa fazer montando um plano de ação para com uma reunião estratégica comigo, me chama para a gente já marcar essa reunião estratégica. Tá bom? Um forte abraço, um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau, gente!